fazer esse colinho, eu vou utilizar uma linha um pouco diferente da que a gente tá acostumado a utilizar. É uma lã da Círculo. Eu vou utilizar a veludo molhado. Aí, vocês escolhem a cor que vocês quiserem. E eu vou utilizar nessa cor aqui, 36, 35, tá? Mas vocês também podem fazer uso de algumas outras lãs, algumas outras opções, que eu posso até estar colocando aí na descrição do vídeo, para vocês comprarem na cidade de vocês. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar essa agulha de crochê. Ela é de 5,5 milímetros. E o marcador de pontos. Então, a linha veludo vermelho, ela é assim. Então, vai dar um aspecto de bichinho de pelúcia. Então, vamos iniciar aqui. A gente vai fazer o corpinho. Com essa cor aqui que eu escolhi. Então, a primeira carreira é um anel mágico. E dentro desse anel mágico, você vai fazer 6 pontos baixos. A única observação que eu tenho a fazer é o seguinte: vocês têm que prestar muita atenção ao trabalhar com essa linha, porque é um pouco complicado, é um pouco difícil você ver os pontos, assim como a gente está acostumado nos outros tipos de linha. Então, a utilização de marcadores é super importante. Pronto, como eu já havia dito para vocês, aqui é a primeira carreira. Eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, a gente vai dar início à nossa segunda carreira. A nossa segunda carreira são 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. No final da carreira, vão ser 12 pontos. Só que a gente tem que prestar bastante atenção. Como eu falei para vocês, é um pouco difícil. Com o tempo, você vai se acostumando com esse tipo de linha e você consegue contabilizar direitinho. Mas no primeiro momento é muito complicado. Então, é importante que vocês marquem, que vocês contem direitinho para ver se tem, no caso aqui, 12 pontos ao final dessa carreira, tá? Então, vou fazer aqui alguns pontos para vocês observarem. Então, aqui a gente vai fazer no nosso primeiro ponto aqui, vai fazer um ponto. Então, marcar esse primeiro ponto normalmente, faz o outro ponto no mesmo, insere a agulha no mesmo ponto. Então, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, é um ponto baixo e um aumento. Então, você vai fazer aqui, primeiro ponto, onde eu tirei o meu marcador, um ponto aqui, já vai marcar. Ao final dessa carreira, a gente tem que ter um total de 18 pontos baixos. Então, 1. Aqui no próximo ponto, você vai inserir aqui a agulha, você vai fazer um aumento, então, 2 pontos. Então, 1 e 2. Então, dão 3 pontos. Ponto que eu fiz aqui no início da carreira e mais 2 pontos que é do aumento, então, eu tenho 3. E assim eu vou contando até o final da carreira, para totalizar nessa carreira 18 pontos baixos. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. Então, a gente inicia aqui, primeiro ponto baixo, marca, primeiro ponto, faz mais um ponto baixo e um aumento.
Então, aqui eu já tenho 4. Ao final dessa carreira, quando você chegar aqui no marcador, você vai ter que ter 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a quinta carreira. A quinta carreira são 3 pontos baixos e um aumento. Então, primeiro ponto baixo, você sempre marca. E continua. Agora, a gente vai começar a sexta carreira. Na sexta carreira, vocês vão fazer 30 pontos, ou seja, ponto sobre ponto, sem aumento algum. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, vou marcar e dar sequência. Então, 2 pontos e assim por diante. O importante é que na sexta e na sétima carreira, vocês vão fazer 30 pontos. Então, aqui a sexta, você vai fazer 30 pontos e na sétima mais 30 pontos, ponto sobre ponto. Na oitava carreira, vocês vão fazer também 30 pontos. Só que na oitava, vocês vão fazer apenas nas alças de trás do ponto. Então, da seguinte maneira. Visualizar com essa linha é um pouco complicado, então, vai ser um pouco que vocês sentindo, assim, onde que a agulha vai entrar, ser inserida, para vocês poderem perceber que somente a alça de trás está sendo utilizada. Então, aqui a gente vai iniciar. Aqui, primeiro ponto, você marca ele e segue. Segundo ponto, aqui eu peguei somente a alça de trás. A alça da frente é essa que tá aqui, ó, que eu tô puxando a agulha e ela tá vindo. Então, 2 pontos. Bem, agora a gente vai fazer a carreira número 9. Aqui na carreira 8, eu fiz apenas na alça de trás, como eu havia falado para vocês. E eu coloquei aqui um marcador de uma cor contrastante. Coloquei aqui para facilitar a minha visualização depois, porque a gente vai retornar nessa carreira posteriormente. Então, continuando aqui nosso trabalho, a gente vai tirar aqui o marcador e vai continuar a fazer, começar, na verdade, a fazer a carreira número 9. Então, aqui a gente faz o primeiro ponto e marca. A carreira número 9 vão ser também 30 pontos baixos. Tanto a número 9 quanto a número 10 vão ser 30 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. E dessa vez, vocês vão pegar aqui as duas alcinhas do nosso ponto. Vai ser da seguinte maneira. A gente vai tirar aqui o marcador. E vai fazer 2 pontos baixos, aliás, 3 pontos baixos, desculpa, 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ter que ter um total de 24 pontos baixos. Então, aqui a gente faz o primeiro ponto baixo. Marca. E vai fazer o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a diminuição. A diminuição você vai fazer normalmente. Pegar a alcinha da frente do ponto seguinte. Pegar a outra alcinha da frente. Passar a linha através dessas alcinhas e finalizar o seu ponto, tá? Então, 1, 2, 3, com a diminuição 4 pontos. E assim você vai seguir até o final dessa carreira. E você vai ter que ter, ao final dessa carreira, 24 pontos baixos. Na carreira de número 12, vão ser 24 pontos baixos. Então, aqui a gente tira o marcador.
faz o primeiro ponto baixo e marca. Ou seja, na carreira de número 12, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. 24 pontos baixos. Isso na carreira número 12 e na carreira de número 13. Uma observação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: é um pouco complicado trabalhar com essa linha, né? Pela difícil visualização aqui dos pontos que vão se formando. No entanto, ela é uma linha muito boa de se trabalhar, muito fácil de se trabalhar, muito fácil muito macia, e rapidamente você consegue executar uma peça. Na carreira de número 14, a gente vai tirar aqui o nosso marcador, fazer o primeiro ponto baixo, marcar, fazer mais um ponto baixo. Então, vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição nessa carreira. Ao final de toda essa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Na carreira de número 15, você vai tirar aqui o marcador, fazer o primeiro ponto baixo, marcar e fazer nessa carreira ponto sobre ponto. Então, 18 pontos baixos ao final dessa carreira. Isso você vai fazer na carreira número 15 e na carreira número 16, 18 pontos baixos. Na carreira de número 17, vocês vão fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter que ter um total de 15 pontos. Essa é a última carreira do corpinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui e já você pode cortar o fio. Não precisa deixar algum pedaço para costurar. Então, você pode arrematar e cortar o fio. Então, finalizamos aqui a carreira número 17. Você pode tirar o marcador, cortar aqui o fio. E fazer uma correntinha aqui pra arrematar. Pronto, finalizado essa parte. Aqui vai ser o corpinho do nosso coelhinho. Vocês vão voltar aqui naquela carreira de número 8, que a gente deixou só a alcinha da frente, que a gente deixou marcado. E vamos fazer da seguinte forma: que eu vou tirar o marcador, inserir aqui a agulha e colocar o meu fio, normalmente. E em cada alcinha dessa, vai ser um aumento. Então, um ponto baixo e 2 pontos baixos por toda a volta. Em cada alcinha, vocês vão fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E assim, vocês vão fazendo até o final dessa carreira. Eu finalizei aquele detalhezinho, então, foram 2 pontos em cada alcinha. Ficando dessa forma. Então, agora a gente vai fazer mais 2 carreiras de pontos altos. Então, aqui no primeiro, faz 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, laçado na agulha, e no outro ponto do aumento, vocês fazem um ponto alto. E assim, vocês vão seguindo até o final da carreira. Ponto alto sobre cada ponto de base. Isso vocês vão fazer nessa carreira e na próxima carreira. Bem, agora, finalizado aqui esses pontos desse detalhe aqui que a gente fez
nas alcinhas que restaram, a alcinha da frente. É a sainha do vestidinho, né? Então, a gente coloca um fio de uma cor diferente. Aqui, no caso, eu escolhi um rosa bem clarinho, para fazer um detalhe. E em cima de cada ponto desse, você faz um ponto baixo. Então, coloco o fio aqui e começa a trabalhar. Vou inserir aqui a agulha e fazer o seu primeiro ponto baixo. E da mesma maneira, você vai seguir pelos demais pontos, por toda a volta. Para a gente dar início à perninha, a gente vai começar com o fio da mesma cor do corpo. Vai fazer da seguinte maneira: primeiro, a gente vai fazer um total de 5 correntes. Então, aqui a gente vai dar o nozinho inicial. E vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fizemos 5. Aí, você conta a primeira corrente e aqui a segunda corrente. Então, na segunda corrente, você vai fazer 3 pontos baixos. Aqui, um ponto baixo, nosso primeiro ponto baixo. Você marca aqui já para você saber onde foi que você iniciou. No mesmo lugar, você insere a agulha novamente, faz mais um ponto baixo. E no mesmo lugar, mais um ponto baixo, totalizando 3. Aí, você vem e vai fazer um ponto baixo na próxima corrente, mais um ponto baixo na próxima corrente, e aqui na última corrente, mais 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. E agora, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos para terminar nossa carreira. Então, você vai inserir aqui a agulha. Fazer mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Pronto. Dessa maneira, a gente finaliza a nossa carreira, totalizando 10 pontos baixos. Na segunda carreira, então, a gente vai fazer 3 aumentos, um ponto baixo, mais um ponto baixo 2 vezes. Então, como eu tirei o marcador aqui a gente vai iniciar. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. E eu já vou marcar ele aqui. Na terceira carreira, então, a gente vai fazer um aumento. Aqui, o primeiro ponto do nosso aumento. Você marca aqui para saber direitinho onde que você começou. E no mesmo ponto, mais um ponto. Então, aqui a gente tem um aumento e no próximo ponto, mais um ponto baixo. Vocês vão fazer um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Aí, do próximo ponto, mais um ponto baixo, no próximo ponto, mais um ponto baixo.
e repetir um aumento e um ponto baixo 3 vezes, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, totalizando ao final da carreira, quando vocês chegarem aqui no marcador, 22 pontos baixos. Então, a gente vai começar agora a quarta carreira. Vou tirar aqui o marcador. Na quarta carreira, você vai fazer um ponto baixo, marcar aqui o primeiro ponto. E vai fazer também 22 pontos baixos, assim como na carreira anterior. Isso vai se repetir na carreira de número 4 e na carreira de número 5, 22 pontos baixos sem aumento algum. Na sexta carreira, a gente vai fazer 3 diminuições, 2 pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo 3 vezes seguidas. E para finalizar a carreira, 5 pontos baixos. Então, a diminuição é da seguinte maneira. Você pega aqui a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha da frente do ponto seguinte. Passa a linha através das alcinhas e finaliza seu ponto baixo. Então, aqui é o nosso primeiro ponto baixo, então, você marca. Ao final dessa carreira, a gente tem que ter um total de 16 pontos baixos. A sétima carreira, você vai fazer 2 diminuições, 2 pontos baixos, uma diminuição, ponto baixo por 2 vezes. E para finalizar a carreira, 4 pontos baixos. Ao final, vocês vão ter que ter 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a oitava carreira. Mas, a oitava carreira, você já vai fazer a sua troca de cor. Por esse cinza aqui. Que eu escolhi. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como que eu faço essa troca de cor. É do mesmo jeito que eu fazia normalmente nas peças explicadas das outras vezes. Mas vamos lá. Primeiro, aqui, eu cheguei do ponto número 11 da sétima carreira, ou seja, da carreira anterior, àquela que eu vou fazer. Então, eu vou inserir a agulha para fazer o ponto de número 12 e faço ele normalmente, só que eu só puxo aqui, não finalizo ainda. Eu finalizo com a outra linha que eu vou utilizar. Então, eu venho aqui e finalizo o meu ponto baixo. Aí, eu viro a minha peça, posso já, para facilitar, cortar aqui esse fio que eu já não vou mais usar. Dou aqui um nozinho para arrematar. E pronto. Agora, eu vou trabalhar com a outra cor. Então, aqui agora a gente pode fazer a nossa carreira número 8. Nessa carreira, vão ser também 12 pontos baixos, só que somente pegando a alça de trás. Então, aqui o nosso primeiro ponto, você vai pegar somente a alça de trás e vai fazer o ponto baixo, tá? Aqui você também marca. Não há necessidade pela diferença de cor, mas é preferível que vocês marquem para vocês não se perderem. Ao final dessa carreira, vocês vão ter também 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 9. Então, eu deixei a carreira aqui, número 8, marcada com esse marcador. Só pra gente ter a certeza de que foi na carreira número 8 que a gente fez somente utilizando as alcinhas de trás, tá? Na carreira número 9, então, você vai fazer da seguinte maneira. Vou tirar aqui o marcador. Fazer o primeiro ponto baixo e marcar. Na carreira número 9, você vai fazer 12 pontos baixos também, ponto sobre ponto. Só que dessa vez, utilizando as duas alcinhas do ponto normalmente. Você vai fazer 12 pontos baixos da carreira número 9 até a carreira de número 12, tá? Fazer essa repetição de carreiras. Na carreira de número 13, a gente vai fazer
uma diminuição e 10 pontos baixos, totalizando ao final da carreira 11 pontos baixos. Na carreira de número 14, você também vai fazer 11 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, a gente vai tirar aqui o marcador, fazer o nosso primeiro ponto, marcar e dar sequência. 2, 3 e assim por diante. A carreira de número 15, você vai fazer uma diminuição e 9 pontos baixos. Ao final dessa carreira, você vai ter um total de 10 pontos baixos. Essa aqui é a nossa última carreira, tá? Então, você faz aqui uma diminuição. Marca. E faz mais 9 pontos baixos. A carreira de número 15, então, você pode aqui vir, cortar o fio, deixar um pedaço para costurar, tá? E aqui você pode fazer uma correntinha só para arrematar o seu fio. Pronto. Aqui, na carreira de número 8, a gente só utilizou a alcinha de trás. Então, na alcinha da frente, aqui eu já coloquei a outra cor. Já prendi aqui o fio. E em cada ponto, em cada alcinha dessa, você faz um aumento. Então, aqui a gente faz o primeiro ponto. Aqui a gente faz o segundo ponto. Então, se a gente fez 12 pontos, um aumento em cada ponto, no final você vai ter que ter 24 pontos ao final de toda a carreira. Então, você vai fazendo aqui por toda a volta até chegar aqui. Aí, você vai arrematar o fio e separar a peça. E assim, já vai estar finalizado.